prestigiando e conhecendo o trabalho que o Marcos desenvolve aí com muito carinho. Então, assim, quando se fala em comunicação, parece que é uma coisa muito simples, muito elementar, muito básica, né? Muito, né? Fácil de fazer, mas hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão um pouco assim mais intensa em relação a tudo que eu tenho vivenciado ao longo desses tantos anos, né, fazendo esse tipo de trabalho. 39 anos que eu tenho aqui a minha empresa. Treinamos assim milhares de pessoas, trabalhamos com muitas pessoas. Hoje eu me dedico muito a mentorias para CEOs, diretores, se leva de maneira geral, pessoas que têm um novo desafio em função de uma nova trajetória profissional, de novas oportunidades. Obviamente, pessoas que têm todo um potencial, uma bagagem, mas têm um processo talvez de um refinamento, de um processo um pouquinho mais sutil no processo da comunicação. Por isso que eu propus isso, e o Marcos concordou, falar da comunicação em estado de arte, num sentido mais profundo da comunicação. É claro que eu Reinaldo, estou... Oi. tenta aumentar um pouco o volume, se for possível. Está um Tá. pouco baixo, mas tudo bem. Põe todo mundo aí, por favor. Aumentou, melhorou, Marcos? Melhorou. Ah, então tá. Era questão de ajustes internos aqui. Por isso estou apanhando aqui hoje. Mas tá bom, que bom que estão ouvindo assim. Estamos lidando aqui com profissionais, com pessoas que têm uma bagagem muito grande, conhecimento, uma experiência muito densa ao longo de toda a jornada. Então, essa é a proposta mesmo, trazer alguns elementos relacionados à comunicação. Então, eu vou compartilhar uma tela de início, já a gente entra no assunto de forma direta. E depois, assim, claro, vocês podem, como o Marcos normalmente diz, fazer perguntas, interromper, dar sua contribuição, porque aqui, obviamente, como o Marcos estava fazendo, já começando a fazer o trabalho, dar, assim, toda essa aula, né? Na aula, um bate-papo mesmo, assim, de uma maneira bastante informal, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês verem se a gente consegue já realizar isso aqui, tá bom? Pergunta se ele já liberou. Liberou, ok, participantes, ok. Vamos lá. Consegue ver, por acaso? Tá ok. Estamos sim. Ótimo. Tá bom. A tela inteira? Deu certinho? Tá Tela bom. inteira. Sim. Aumenta o volume se der e tudo bem. Bem, eu vou tentar ver se tem um microfone aqui. Espera aí que eu vou pegar um microfone para você. Aí vai ser talvez melhor ainda. Porque a gente tem a ideia de como é que está falando aqui. Eu me ouço bem, mas o importante é vocês ouvirem bem. Bom, claro. Só um ajuste fino, porque... Opa, melhorou. Tá bom. Tá bom. É, E, então, assim, basicamente, né, todo esse processo tem a ver com... Quer fazer um teste desse? Eu vou Tá tudo testar. bem? Não, testar aqui. Vamos ver se funciona aqui. Aí. Tá melhor o som, Marcos? Tá melhor. Tá melhor o som? Isso. E fala mais alto um pouco que tá bem. Não, Põe o agora microfone, sério. Você tem que pôr no ouvido. tá melhor o som? Marcos, talvez você tenha que aumentar o som aí com você, Não, tá no máximo aqui. tá? Ok. Está melhor o eu som agora? Tá ok. estou ouvindo o Reinaldo muito bem. Eu também. Tá ok. Eu também. Poxa vida, que coisa boa. Também estou ouvindo muito bem. Eu também. Oh, então Também tá. estou ouvindo muito bem. Tá bom. Então vamos lá. Bom, vamos lá então. O objetivo desse nosso encontro, e fiz assim com muito carinho esse material, e apoiado aqui pelo meu pessoal interno, e é justamente essa reflexão, porque o objetivo é fazer uma viagem ao mundo da comunicação, esse mundo maravilhoso e fantástico que é todo esse processo evolutivo que vem acontecendo desde a época lá dos nossos antepassados, começaram a pintar, fazer, enfim, começaram a se relacionar, dar sinais, daí a pouco isso foi se transformando ao longo dos milênios e chegamos hoje em todo um processo de inteligência artificial, de todo um processo que está acontecendo com mídia digital, com todo o processo da comunicação
que não deixa de ser, né, a estrutura básica, que é uma pessoa se comunicando com outra pessoa. E claro, parece uma coisa muito simples e muito fácil. Nesse sentido, então, é que tem essa proposta dessa viagem. Eu gosto dessa afirmação, que é muito comum, muito conhecida, comunicação é tudo. Aliás, uma época eu tive aqui um canal no YouTube, que era Comunicação é Tudo. Depois apareceu uma outra pessoa com esse título, começou a reclamar, quer saber, eu não vou discutir. Aí transformei o meu canal em Falar é Fácil. Mas essa ideia de comunicação é tudo, porque tudo foi a partir da comunicação. Você entra lá em São João e o Verbo Divino se fez carne, e tudo começou a partir de todo um processo, enfim, da manifestação do universo. De qualquer maneira, a comunicação permeia a nossa vida. Desde o momento que a gente se comunica, quando bebês estamos com fome, a nossa mãe então também se comunica, oferecendo, claro, aquilo que a gente está buscando, e assim a gente vai num processo de contínuo, né, desenvolvimento da nossa habilidade de comunicação. Mas, de fato, o que é a comunicação? O que, de fato, nós comunicamos, de fato, acontece? Tudo flui a partir da energia, tudo flui a partir desse pensamento, que é justamente o pensamento do Einstein, que fala, tudo é energia e isso é tudo que há. E quem diz isso foi Albert Einstein. Tudo é energia. É claro que há energias que são essas mais densas, básicas do nosso corpo, né? Que estamos aqui em função de ser uma energia concentrada. Como existem aquelas energias que vêm do cosmos, da natureza, do universo, de todos os processos e meios de transmissão e comunicação. Se tivéssemos aqui um dial com um equipamento muito sofisticado e potente, eu captaria os sons e as mensagens que estão sendo transmitidas pelas naves espaciais, por todo um processo de satélites e assim por diante. Mas existem as energias que vêm, talvez, aí dos raios gama, ultravioletas, estão aqui presentes. Eu estou aqui na Avenida Paulista, nesse exato momento, com todas as energias que vêm de todas as antenas que aqui, de um momento muito intenso, dessas energias todas que estão acontecendo aqui agora. De qualquer forma, o que de fato é a comunicação? Esses são os tipos básicos de energia mais comuns, mais conhecidos, que tem a ver com energia eólica, geotérmica, atômica, raios gama. Nossos pensamentos são energias que acabam interferindo nas outras pessoas, da mesma maneira que nós recebemos também as energias que são emitidas. A energia química, a energia da luz, luz visível, da cinética, da física, a energia solar, das nossas palavras, que são reflexos dos nossos pensamentos, energia da biomassa e assim por diante. São os vários tipos de energia, os quais nós estamos aqui vivendo nesse exato momento. O curioso é que a energia não é nem criada nem destruída, ela é transformada, não é? E também, claro que eu quero, vocês estão pressupondo, imaginando o que eu vou falar em termos de comunicação, que nossa comunicação é uma mudança de energia, de um sopro, de um som, num som que se transforma em palavras, e as palavras que vão se transformando em frases, que vão se transformando em pensamentos, que vão sendo transmitidos. E junto com isso também tem uma outra energia da expressão corporal, da face, do corpo, que vai corporificando, e aquela linha tênue do pensamento, junto com todo um processo de expressão que nós temos, que vai fazer com que outra pessoa compreenda aquilo que estamos tentando dizer. Nem sempre aquilo que nós falamos é o que acontece do outro lado. Há uma frase, uma vez, uma pessoa, depois de muito tempo, poxa, Renato, quero te contratar para fazer uma palestra, da Hitachi Energy. E porque um dia você me falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça. Eu imaginava que eu me comunicava, que eu falava, e todo mundo tinha entendido aquilo que eu tinha dito. E você sempre batendo naquela tecla. Comunicação não é o que falamos. Como não é o que falamos? Não, comunicação é aquilo que chega do outro lado. Daí a necessidade de todo um conhecimento, uma percepção, talvez uma percepção mais sensível, mais sutil, de entender como é que o outro age, pensa e sente, para eu poder calibrar a minha maneira de falar, para estimular, fazer com que o outro entenda exatamente aquilo que eu estou dizendo ou querendo dizer. Nesse sentido, então, eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa muito sutil, até em relação a todos nós aqui. Porque quando se fala em Páscoa, né, a Páscoa que estamos próximos, né, por causa da proximidade da Páscoa, que eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Porque na essência, na estrutura básica, Páscoa significa passagem. Como estamos próximos à época de vivermos a Páscoa, né? E nesse sentido, é uma celebração de grande significado religioso, principalmente para a cristandade, uma das principais festas dos cristãos de maneira geral.
que a palavra Páscoa também ela tem a origem no hebraico, que é Pesach, Pesach. Eu tenho talvez judeus aqui ou de origem judaica que possam talvez melhorar a pronúncia, Pesach, que significa passagem, exatamente. E esse termo remete à narrativa bíblica do Êxodo, que o povo de Israel passou da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida. Esse evento marcou uma passagem crucial na história do povo judeu, simbolizando não apenas a libertação física, mas também a transformação espiritual e a renovação da fé. Que a ideia da passagem na Páscoa também está presente na tradição cristã, que associa a data da ressurreição de Cristo para... Eu sou cristão, não tão fanático, mas de origem cristã, e nesse sentido também, a Páscoa é o momento que o Jesus passou da morte para a vida, vencendo o poder do pecado e da morte, oferecendo assim a todos a esperança da vida eterna. Essa passagem é vista como um símbolo máximo de transformação, que é a redenção e renovação espiritual, representando a vitória da luz sobre as trevas e do amor sobre o ódio. A analogia da Páscoa com a passagem e a transformação pode ser entendida também em diversas dimensões da vida humana, porque é uma grande analogia, uma grande metáfora. Assim como na história bíblica e na narrativa cristã, a Páscoa nos convida a refletir mesmo sobre as nossas próprias passagens e a transformação, seja em nível pessoal, emocional, espiritual ou até no espírito coletivo. Marcos costumam dizer assim, nessa visão holística, nessa visão mais ampla da própria vida, né? De todo o processo, do direcional história, direcional vida, e assim por diante. Essa visão mais ampla. Na esfera pessoal, a Páscoa ela pode se representar como uma superação dos nossos desafios, a libertação de padrões limitantes e a busca por uma vida mais plena e significativa, que é justamente o momento de deixar para trás aquilo que nos aprisiona e para abraçar novas oportunidades do crescimento também de realização. Essa alusão à Páscoa é uma maneira que eu tenho de prestar uma homenagem aqui ao Marcos, ao Renato, Clem, a Maria Luísa, enfim, a todos nós, mentores, palestrantes, professores, coaches, terapeutas, socorristas mentais, pessoas que têm essa postura prestadia, prestando, ou seja, fazendo alguma coisa em prol do bem comum, em prol de outras pessoas. E que nessa condição também consigamos ser sempre esse farol iluminando o caminho de outras pessoas. Só um minutinho, por favor, vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, achei bastante oportuna essa vinculação da ideia da Páscoa com esse momento aqui, quando está falando e trazendo à tona uma reflexão sobre o nosso poder de influenciar outras pessoas por meio da nossa habilidade, da nossa crença de que podemos fazer isso a partir da nossa comunicação. Bom, limpou a garganta agora. Essa ideia de transformação, eu sou fascinado, sempre fui fascinado pela ideia de ponte. Ponte, para mim, se eu fosse engenheiro, seria construtor de pontes. Porque a ideia de ponte é outra ideia também que eu queria compartilhar com vocês. Porque a ideia de ponte também me faz levar ao pensamento de que é uma passagem, como a Páscoa, mas ir de um lugar para outro lugar. Ela tem a ideia da travessia, da transformação de um ponto A para um ponto B. Tem até uma história atribuída a Júlio César, quando lá no Estreito, atravessando lá o rio Rubicão com o seu exército invasor, em 49 depois de Cristo, ele mandou queimar todos os seus navios que seriam indispensáveis para a fuga no caso de uma derrota, ou seja, mandou queimar as pontes, ou seja, ele queimou a ponte que era a forma de as pessoas fugirem. Então, ponte também tem esse lado de travessia, de passagem, de determinação, de sair de um lugar para outro lugar. E tem algumas alusões... Oi, pois não. Nós não estamos mais vendo, você deve ter alguma coisa na frente da sua câmera. Agora deu. Tá ok. Deu? Deu. Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado a você, Marcos.
Então, essa ideia de ponte tem a ver justamente com essa ideia de algumas alusões feitas lá quando o Júlio César atravessou lá o rio Rubicão, né? E que ele então assim falou assim, ou vencer, ou é vencer ou vencer, ou seja, não tem retrocesso. E também essa ideia de ponte atribuída a um dos maiores escritores russos, que foi Mayakovsky, que disse o seguinte, que o maior revolucionário é aquele que queima as pontes da retirada. Aquela seja, novamente, essa mesma ideia atribuída ao Júlio César. Esse conceito de ponte também, ele transcende justamente essa ideia física para um trabalho mais simbólico, uma coisa mais profunda, nesse simbolismo todo. Porque, da mesma maneira que a mãe é ponte para a vida, hoje é uma ponte entre o ontem e o amanhã, da mesma maneira, um advogado é ponte para a justiça, um policial é ponte para a segurança, um professor é ponte para o saber. A comunicação é ponte, olha só, a comunicação, chegando lá chegando no momento mais próximo de um começo de reflexão sobre a comunicação. Porque a comunicação é a ponte para a evolução humana. Também a comunicação é ponte para o entendimento, para um aprendizado, para ensinar, para vender, para negociar, para liderar, fazer tudo aquilo que nós fazemos. E voltando à ideia de cada um de nós, irmanados pelo objetivo de servir, com semelhança, de fazermos algo em prol de outras pessoas. Que sejamos sempre essas pontes, ou pelo menos termos a consciência de que somos pontes, ou tábuas de uma ponte que, irmanados, conseguimos fazer condignamente o nosso trabalho, apoiando as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos. É justamente nessa ideia, juntamente com a Páscoa, que eu gostaria de deixar essa reflexão inicial, porque aí está o que nós fazemos para fazer todo esse processo acontecer, que é justamente a ideia da nossa habilidade, do nosso desenvolvimento de comunicação. Porque nós nos conectamos, falando em energia, com as energias que são semelhantes, as energias próximas. Voltando ao processo da energia. As pessoas se aproximam pelas afinidades e não pelas diferenças. Há quem diga assim, os opostos se atraem. Mentira! Os opostos não se atraem. É claro que há diferença, ninguém é igual a outra pessoa. Mas o que existe de similaridades, tanto que no processo de mentoria, o primeiro passo é criar uma boa conversa para se criar um bom match, que é justamente essa conexão que o mentor tem com o mentorado, e a partir daí tudo acontece. Se não cria esse processo de entendimento, não vai rolar, não vai acontecer, ou pelo menos não vai aprofundar dentro de um processo de uma certa intimidade, de a pessoa se abrir ou abrir o coração, para que de fato as coisas possam evoluir nesse sentido. Curioso que, se você observar mesmo, você gosta de estar com as pessoas e se aproxima com as pessoas que são parecidas com você. Tem aquela pessoa que é de um outro jeito, ou seja, pode ver, se você tem os seus amigos, pode ser são muito parecidos com você. Você gosta de estar, se sente muito à vontade com as pessoas que fluem na mesma energia, no mesmo fluxo energético. Tinha até uma tia que ia visitar de vez em quando, coitadinha, já falecida e tal, mas chegava lá, oi tia Pina, o nome dela. Oi tia, tudo bem aí, tia? Ai, dói aqui, dói ali. Nossa, eu tinha que tomar cuidado para não ficar influenciado pelas negatividades, só doença, só coisa ruim. O papo dela era só nesse sentido. E então, tia, vamos levantar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho. Se eu pudesse andar, ia na farmácia comprar remédio, sabe? Tudo que ela falava era relacionado ao pobre coitado de mim, vítima ao extremo. Até que um dia, estando lá fazendo uma visita para ela, tinha uma vizinha dela, as duas conversando. Enquanto uma falava assim, ai, dói aqui, a outra falava, ih, me dói aí também, mas me dói também aqui, ó vida, ó dor, sabe aquela história? Aí eu falei, tia, eu vou embora, tenho outro compromisso, mas porque as duas estavam em plena sintonia, ou seja, tem uma frequência ali que, sabe, e eu entendi um pouquinho mais o que significa esse processo de nos conectarmos com energias semelhantes, que podem ser positivas ou negativas. Existem alguns pensamentos de baixa frequência, porque esse pensamento de baixa frequência, ele faz com que nós nos aproximemos ou atraiamos aquilo que é de negativo. Pode perceber, pessoas que falam muito de doença acabam atraindo doenças para elas mesmas.
Pessoas que falam assim, eu tinha um amigo que roubou o carro dele, roubaram carros dele 5 vezes, né? Tinham roubado meu carro foi roubado. Poxa, o ladrão quando procurava um carro, parece que o dele estava assim contaminado. Olha, esse aqui, ó, o cara gosta, tal. Porque o assunto preferido dele era falar sobre o carro que havia sido roubado. E novamente o carro dele que era roubado. Então, há pensamentos nos quais muitas pessoas fluem, e às vezes nós, por talvez aí algum desvio, ou deslize, talvez uma distração, e fluímos também muitas vezes em certo pessimismo, uma certa tristeza. Claro, todos nós temos essas dificuldades pelas quais passamos na vida. Só que a gente se liberta disso, né? Com aquelas grades que o Marcos sempre traz aqui, aquela grade, de repente, assim, está dentro de nós mesmos nos libertarmos, é só soltar a grade e abrirmos uma perspectiva para uma vida mais plena e intensa. Nesse sentido, que não é nem culpa da pessoa ser pessimista, a vida dela, muitas vezes, o que ela fluísse nessa energia, sempre aprendeu pelo hábito, costume, por tudo aquilo que ela ouviu, a educação recebida, o meio no qual ela viveu, acabou, então, tendo muitas dessas limitações que foram impostas e depois passou para ela ser verdade pelo processo da repetição, criou-se o hábito, então ela acaba fluindo nesse processo energético. Certamente nós mesmos, em alguns momentos, alguns deslizes, mas lidamos com muitas pessoas que têm dificuldades dessa natureza. E quanto mais temos essa consciência, mais ampliamos a nossa habilidade, capacidade para saber lidar com as diferenças das pessoas e, a partir daí, criarmos condições favoráveis para podermos ajudá-las de forma adequada. Pessimismo, melancolia, desânimo, medo, doença, fraqueza, culpa, acusação, vitimismo, tristeza. Há nomes bonitos que chamam até de doenças, né? Talvez não é mais síndrome de impostor, ou sei lá, problemas, né? Que acontece com muitas pessoas nesse sentido. Bom, também, por outro lado, aquelas, né, frequências, aquelas energias positivas. Vejamos aqui alguns deles, por exemplo. Otimismo, pessoa assim, não, vai dar certo, aqui a gente está com um problema que vai dar certo, até às 7h30 vai estar tudo resolvido, tal, probleminhas que nós tivemos aqui no sistema interno, e vai dar certo, aqui o Daniel brincando até que vai ficar, tenha fé que a coisa vai acontecer. Que bom, né? Deu certo, estamos aqui conseguindo falar. Prosperidade. Não é você falar, vou ser próspero, vou ganhar muito dinheiro. Não é isso. É viver numa energia tal que você flua não só no pensamento, mas em ações que sejam adequadas, de acordo com aquilo que tem sentido, porque você cria essa frequência e acaba atraindo para você aquilo que você planta. A natureza é sábia nesse sentido. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E aí entra, assim, virtuosidade, práticas do bem, certas características, entusiasmo, vitalidade, energia, vigor, cuidar do corpo, da saúde, do pensamento, ânimo, coragem, força. Então, eu fico, assim, encantado porque muito daquilo que nós ouvimos das aulas do Marcos, que nos traz, é sobre, assim, esse nosso poder de mente sábia, a parte intelectual, a parte emocional e a parte sábia, que é justamente lidarmos com os nossos pensamentos, lidarmos com as nossas emoções, para que sejamos pessoas cada vez mais conscientes do momento presente no qual vivemos, que é o aqui e agora. E quanto mais consciência temos e tivermos, certamente a plenitude da vida acontece nesse exato momento. Bom, em termos de ajustes de frequência, agora eu vou fazer um teste para ver se o som sai. É isso que eu falei para ele, assim, ó, como a gente só explica para eles ali que a gente tentou fazer o teste pelo Zoom, tanto em outros computadores e outras comunicações, não deu. Vamos tentar. A gente vai soltar o meu microfone, pedir para o Marcos soltar o meu microfone e pelo áudio que vai sair ali, a gente vai... Ô, Marcos, eu vou tentar aqui passar, porque nós conseguimos jogar o som. Vamos ver se aparece o som para vocês aí. Eu quero passar um vídeo e, por gentileza, me fala se o som está saindo. Senão, a gente dá um jeito aqui para vocês terem uma informação do som. Você tem que tirar o microfone e ver se eles estão ouvindo o som. Pergunta se eles estão ouvindo. Parece o som, Marcos? Não. Então, vou fazer de uma outra forma aqui. Tira o seu microfone. Eu vou pôr de outro jeito, vocês vão ouvir aqui. Mas o que eu quero falar assim, quando eu falo em comunicação, estado de arte, eu quero dizer daquele processo mais sutil, mais fino, mais refinado, de como é que é essa sutileza da comunicação, que pressupõe gentileza, cortesia, amabilidade, uma série de características nem sempre aprendidas e desenvolvidas, porque são habilidades que nós podemos construir, desenvolver e aprimorar ao longo da nossa vida. Eu fico, assim, pensando, oratória, né? Porque algumas pessoas confundem oratória com falar bonito.
Não, falou bonito pra caramba, tem oratória, tem vibração, tem eloquência, mas não é isso. A oratória por si só, ela tem todo um processo de refinamento, de toques de classe, de gentileza, de cortesia, de elegância, de amabilidade, de sensibilidade, de empatia, no profundo estado da empatia, que tem a ver com paixão, reconhecimento, entendimento, aquela vontade de ajudar efetivamente a outra pessoa. Muitas vezes a empatia, sim, tem uma definição clara e simples. Não é você se colocar no lugar da outra pessoa. Não existe isso. É impossível nos colocarmos no lugar de uma outra pessoa. Podemos, sim, ampliar a nossa visão e percepção e, com essa intenção de compaixão, entender os momentos psicológicos da outra pessoa, o estado emocional no que ela está vivendo, pelo que ela está passando naquela hora e naquele momento. Por que que ela agiu daquele jeito? O que que está por trás daquilo que nós decodificamos? Eu saí do meu pensamento, da minha interpretação, para de fato entender o outro na sua essência, no papel do outro, não no meu papel de referência e julgador. Olha como eu estou sendo bonzinho, olha como eu estou sendo tolerante, olha como eu estou sendo paciente para ouvir o outro. É muito mais do que isso o processo da empatia. Então, a comunicação, ela tem uma profundidade muito maior, por isso que eu estou chamando, e costumamos chamar, da comunicação em estado de arte. Vamos ver, na medida que vocês, né? Vamos tentar de novo aqui para ver se vocês conseguem. O Daniel está me ajudando aqui, para vocês conseguirem pelo menos um som. Depois eu disponibilizo esse material para, na hora da reprodução, Marcos, ter esse material para vocês. Cadê o vídeo? Antes, beleza. Um pouquinho antes. Volta mais. Isso, agora lindo. Né? Isso. Eu vou abrir o meu microfone aqui. Isso. Não, põe, não. Põe, deixa. Consegue ouvir? Não está ouvindo, não, Reinaldo. Não está ouvindo, Maria? Não. Tá bem, eu deixo o vídeo para vocês depois. Vocês vão se deleitar com o material que eu vou disponibilizar depois. Infelizmente, esse é o meu problema que eu não estava conseguindo aqui, imaginei que agora nós conseguiríamos. Amanhã é só apertar um botão aqui e vai aparecer tudo do jeito que a gente quer. Mas são questões mesmo aqui de um aprendizado que está tendo nesse momento. Bom, vamos adiante, então. É só um vídeo muito bonito, porque com esse vídeo, vocês vão entender depois, quando ele for reproduzido, ele tem a ver com o toque de emoção, tem a ver com o toque da sutileza, tem a ver com nos levar para um estado de alma diferenciado. Porque a música, porque a pintura, a arte, ou seja, as várias formas de arte, porque o que a arte provoca, na verdade? Emoções, a imaginação, a beleza, acaricia a alma, inspira, ela transforma, ela eterniza. E então, a arte tem esse poder de nos elevar para um plano espiritual mais elevado, mais sutil. Além disso, tem os vários tipos de arte. Aqui, claro, pintura, escultura, tem a música, o teatro. São as básicas, são as principais, né? Literatura, cinema, teatro, a dança. Tem um vídeo que também não vou passar agora, que ele fala sobre dança. Então, é um processo muito bonito. Eu vou compartilhar com vocês e vai ficar disponibilizado aí na gravação. Aí depois dou um jeito de passar isso para o Marcos. Está vazando um som aqui. Bom, tem um pensamento atribuído a Goethe que fala o seguinte, que a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. E Goethe, quando fala isso, um dos grandes escritores alemães, ele traz essa reflexão. E, nesse sentido, quando se fala em comunicação, em trabalho de um processo mais profundo, está tendo um ruído. Talvez o microfone de alguém esteja aberto. Deve ser o microfone de alguém aberto, só para eu estar aqui. Pelo menos está chegando. Desculpa, é o rapaz do Samsung. Eu já mandei mensagem para ele. Você que está segurando o Samsung, você está com o seu áudio aberto e está interferindo na palestra. Você que está pegando agora no cabo aí, ó.
Obrigado. Talvez o Ângela. Marcos consiga desativá-lo por aí, Marcos. Desativar o microfone de todos. Eu estou tentando aqui, estou tentando. Tá. Tá bom. Bom, de qualquer maneira, voltando ao Goethe que nos traz essa mensagem. É claro que quando eu vi essa, como a música mais bela das artes se não fosse a oratória, que significa efetivamente isso? Porque com a oratória, a comunicação, todo esse processo, com todos os nossos encontros aqui, quanta coisa houve de mudança e transformação. Eu me vejo quando comecei a fazer os primeiros cursos lá com o Márcio, quando vim aqui em São Paulo, comecei a me encantar com tudo aquilo que ele trazia, depois, assim, a oportunidade de participar desse processo como um todo. Quanta evolução, quanta transformação, quanta beleza, quanto crescimento houve, né? E é um processo que é continuado, não para nunca e nunca vai parar. À medida dessa nossa abertura, para que possamos, mais e mais, continuarmos a nossa jornada de aprendizado. A comunicação, na verdade, ela expõe em si, por si só, muitas expressões da arte. Porque, assim, se observarmos a interpretação, o teatro, o cinema, todas as formas, porque com a comunicação nós podemos estimular as emoções, da mesma maneira que somos estimulados pelas emoções. Quantas pessoas há que choram numa propaganda de TV, ou num vídeo, num filme, aquela cena que nos emociona, quando a pessoa fala, uma fala muito profunda, naquele momento, naquele cenário, naquele contexto, ficamos embalados pelas emoções. E a arte, a comunicação tem esse poder. Ativa também o pensamento e a imaginação. Além disso, ela nos cria harmonia em termos de forma e conteúdo, tem lógica, coerência, congruência, tem o pensamento na sua estrutura bem adequada e preparada e planejada. Ela expressa beleza, encantamento nas pessoas. Além disso, também fascina. Além disso, nos arrepia. Além disso, provoca reações no próprio corpo que, enfim, tem as manifestações todas daquilo que foi gerado pelo processo da comunicação. Além disso, acaricia a alma, bonito isso, não é? Porque acaricia e outra, motiva, inspira, impulsiona para a ação, transforma o mundo. Adoro aquelas cenas daqueles filmes nos quais assim, o guerreiro, antes da luta, da batalha, chega lá na frente, tá todo mundo desanimado, pô, nós vai morrer, né? Nós vai morrer. O pessoal lá de Minas, em algum lugar, fala. Na verdade, assim, ele estimula, e aí, moçada, é viver ou morrer, liberdade, vitória a todo custo, tal, daí a pouco, yes, e a pessoa começa a gritar, daí a pouco sai todo mundo lá. Mas, assim, alguns discursos são muito bonitos, porque, de fato, eles têm a ver com a essência, o que é mais importante, né? A nossa liberdade, o futuro, etc. São discursos muito pontuais. Ao longo da história, eu tenho alguns livros aqui, com os grandes oradores da história da humanidade. E, curiosamente, olha só, uma vez estava pegando assim com um aluno aqui, um gestor, de quem você acha que é esse discurso? E mostrei os discursos muito bonitos, muito bem elaborados, tecnicamente, em termos de conteúdo, de patriotismo. Isso aqui deve ser de um Churchill, deve ser de... Não, sabe de quem que é? De Hitler. Olha só, discursos muito bem elaborados, muito bem preparados tecnicamente. Claro, aí não estamos julgando nada disso, apenas a estrutura do pensamento, a liberdade, ou seja, olha quanta coisa tem, até num discurso de uma pessoa do nível, do naipe, de um fascínio da humanidade, né? De qualquer maneira, é difícil ficar indiferente, uma boa comunicação bem feita. É claro que há pessoas que falam, outras pessoas dormem. Eu espero que vocês não durmam aqui nessa conversa que eu estou tendo com vocês. Pelo menos que seja um pouquinho, o mínimo atraente, para que vocês fiquem ligados. Mas é terrível isso. Quantos oradores há que tentam, fazem um esforço muito grande, mas não expressam emoção na fala. Sua fala é linear, sem vida. Há pessoas que aceleram demais a velocidade da fala, falam, daqui a pouco ninguém tem nada, porque não deu tempo de processar a informação. Ou seja, há aquelas pessoas que falam devagar demais. Há técnicas que podem ser aprendidas. Isso faz parte também do processo. Há pessoas que não têm influência verbal, falam um pouquinho, depois se esquece, não tem uma linha de pensamento que tem uma lógica, uma coerência, uma congruência. Há pessoas que são exímios contadores de histórias. Estou me lembrando aqui da história que o Marcos contou recentemente lá do budismo, lá do mestre chinês, que convidou o discípulo para tomar chá. E começa a colocar o chá na xícara, daí a pouco o chá sobe na xícara, então começa a derramar sobre a cadeira, depois começa a cair no chão. E o discípulo lá do budismo, acho que foi do Zen, o Lei, budismo, acho que foi,
Ele fala assim, mestre, o chá está caindo. Aí, de repente, o citar está derrubando e tal. Aí o mestre bondosamente coloca o bule sobre a mesa e fala assim, por mais que eu queira te ensinar, se você já vem cheio dos seus conceitos e conhecimentos, não vai caber nada dentro de você. Esse bucle é uma metáfora, ou seja, são histórias, são exemplos que facilitam a compreensão. Uma boa contação de histórias muda o mundo. E quantas histórias nós ouvimos ao longo da nossa vida, dos filmes que assistimos, dos sermões que ouvimos, enfim, histórias bonitas que têm a ver com toda uma evolução, um processo. Cada vídeo, cada talvez série do Netflix nos conduz para uma linha de imaginação, de criatividade, de transformação de mundo. Ou seja, tem a ver com essas mudanças todas que nos influenciam, que nós somos influenciados a partir dos grandes oradores, dos grandes comunicadores, dos grandes mestres, dos grandes comunicadores. Um grande mestre, sem dúvida, um grande comunicador. Estava ouvindo aqui do Renato, né? Renato Klein, da Maria Luísa. Como são fascinantes, encantadores quando falam. Maria Luísa, então, ela encanta quando ela fala com uma voz suave, tem toda uma linha de pensamento, toda uma dicção, toda uma forma de envolver as pessoas. Quão gostoso é ouvir quando falam essas pessoas que são e foram preparadas e forjadas ao longo da vida para impactar, para encantar as outras pessoas. Não só pela beleza da fala, mas pela riqueza do conteúdo. Olha que coisa bonita que faz a comunicação. Além disso, ainda, tem mais uma aqui que eu pulei aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. É isso mesmo. E os benefícios que a comunicação gera em nós mesmos e nas pessoas com as quais lidamos e que influenciamos. O que tem a ver com o quê? O engajamento, o envolvimento. Aí, se pudéssemos ligar aqui a palavra e soltar a palavra, certamente colocaríamos aqui muitas, inúmeras, assim, os benefícios e o que a comunicação gera, né? Gera confiança, cria colaboração, integração, transformação, a educação que os pais dão aos filhos, os professores. E um bom professor não é aquele que ensina. Como um bom professor não é aquele que ensina? Não. O bom professor mesmo, aquele grande mestre, é aquele que motiva o aluno ao aprendizado. Quando ele sai de cena, o aluno continua motivado a aprender. Quantas pessoas detestam uma matéria por causa do professor? Me lembro lá do professor Henrique, lá quando eu repeti de ano por meio ponto, lá no meu antigo colegial, por causa do professor Henrique, de química. Detestava a química, mas detestava o professor. Era um cara horrível e duro na queda, ia para lá dele e ia, sabe, puta, com raiva. Claro que a matéria não entendia. Por outro lado, aqueles professores que eram pacientes, tolerantes, tinham, né, vocação mesmo para ensinar, nos encantavam, porque eram pessoas que tinham toda uma vocação mesmo para ensinar. É quando vemos essas pessoas que eu citei agora há pouco como exemplo, obviamente aqui temos tantos outros mestres, mas que nos encantam quando falam, e não ficam falando de si, olha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, olha como eu sou. Não é um bom mestre, não é aquele que fica falando de si. Aliás, uma vez eu gostei muito de uma coisa que eu vi no orador, no palestrante, falou assim: o bom palestrante não é aquele que, quando ele sai, as pessoas ficam falando nele. Show de pirotecnia, de fogos de artifício, o cara chegou lá, olha o que eu fiz, mirabolante, as transparências, tal, um trabalho magistral e maravilhoso em termos de um show. O bom palestrante é, na verdade, aquele que, quando termina a palestra, as pessoas ficam pensando nelas. Ficou refletindo sobre aquilo que aprenderam, aquilo que entenderam, aquilo que de fato teve sentido para que elas possam processar mudanças em suas vidas. Olha que bonito isso. Pelo menos entendo que seja bonito. É claro que aqui cada um, obviamente, nas suas relações. Nosso papel como mentores, lidando com as pessoas, e às vezes uma mentoria ela acaba tendo uma profundidade de ser até um processo até terapêutico. Muito embora nem sempre sejamos, muito aqui não são terapeutas, mas você ouve, você empresta o seu ombro amigo para a pessoa chorar, para você enfrentar uma situação difícil. Um exemplo que eu posso contar para vocês aqui. Estava fazendo um trabalho com um diretor de uma grande empresa, aqui em São Paulo, de energia, assim, uma grande empresa, na verdade. E a diretoria. E os diretores passaram por uma mentoria comigo. Estava com um dos diretores, e assim ele participou de um treinamento no outro encontro, estávamos em 3 pessoas, e aí ele faltou no próximo encontro. O que aconteceu, tal? Não, tal, o pessoal me falou, olha, teve um problema, assim, muito sério, tal. O pessoal começou meio a chorar, meio assim, poxa, então foi coisa séria. Imagina das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, com um ser humano. Sei lá, morreu alguém? É, morreu alguém. Agora morreu o filho dele, de 12 anos de idade. Sabe?
Então, assim, e era uma pessoa, assim, querida, um menino de bem com a vida, inteligente, não pelo fato, mas a amorosidade que tinha, claro. Mas o cara perdeu o pé. E a mulher também, a mulher dele, a esposa dele, claro. Ficava todos os dias, ele ia no campinho de futebol, ia jogar bola, estava num clube para ser treinado, para ser jogador, com 12 anos e tal. Ele, assim, estava bem, normal, vida normal. Chegou no sábado, depois do treino, foi dormir, uma dorzinha aqui, uma dorzinha no peito, não sei o que. De repente, de madrugada, estava com dor, levaram para o hospital. 2 horas depois morreu. Imagine a rasteira que é uma pessoa. Então, claro, aí no próximo encontro que eu fiz mentoria com ele estava chorando, claro, chorei junto aí, mas que mentoria que eu ia fazer com um cara desse? Em termos de comunicação, de projeção, ali eu fui um amigo naquela hora, falei muita coisa legal que eu achei que para ele, nossa, e assim ele virou meu amigo, assim, Renato, você não sabe como você me fez bem, sabe? Você estava do meu lado ali naquela hora, falou coisas para mim foram muito importantes. Então, é hora de você, sabe, ter essa flexibilidade para se ajustar às circunstâncias e condições e fazer o seu melhor naquela hora. Imagina, não, estou ganhando dinheiro para fazer mentoria, então mentoria tem um programa para cumprir. Para, esquece tudo, é outro momento, é outra situação. Então, essa malemolência, essa, enfim, flexibilidade, essa resiliência de você se ajustar às diversas circunstâncias faz parte de alguém que está conectado com as outras pessoas com amorosidade. Então, são os benefícios que faz uma pessoa que tem, no mínimo, né, de discernimento para poder se ajustar às diversas condições, mas são os benefícios de uma boa habilidade de comunicação. É claro que nem sempre a maturidade traz isso, mas com a maturidade e o tempo também aprendemos técnicas e recursos, e mais do que isso, é a humanidade, é a humanização, é a percepção. Eu gosto de falar da acuidade sensorial perceptiva que passamos a ter com quanto mais nós nos aprofundamos, ainda mais aqui. Todos nós estamos irmanados pelo bem comum de servir, de ajudar, de querer que outras pessoas sejam melhores pessoas, melhores seres humanos. Então, claro, que se fala uma coisa dessa magnitude, dessa natureza, poxa, que legal, mas tem sentido, claro. Para quem não tem sentido isso que eu estou falando? Para todos nós, isso cai como uma luva. Poxa vida, realmente é isso mesmo que eu faço. É isso mesmo que acontece. Às vezes está programado uma coisa, mas a gente muda de tema na hora, em função das circunstâncias, do momento, das dificuldades pelas quais as pessoas estão passando. E às vezes nós, mentores, não estamos tão preparados. Você sabe que o nosso papel, claro, talvez assim, olha, é, de que maneiras eu vou lidar com isso? E cada um encontra as suas saídas para poder continuar a sua jornada diante das adversidades. Bom, esse assunto aqui eu tinha preparado, mas não é um assunto que eu julgo mais apropriado para a gente explorar isso aqui, porque é uma técnica oriunda de programação neurolinguística, mas só vou citar rapidamente, porque o que está por trás desse alinhamento de níveis neurológicos tem nos ajudado muito a perceber em que nível, em que estágio está ou estão os problemas dos nossos mentorados, das pessoas. Às vezes a pessoa imagina assim que o problema está num determinado segmento, mas está num outro nível. E nós encontramos a solução dos problemas das pessoas na medida em que nós... Caiu uma imagem aqui. Saiu uma imagem, cara, desconectou minha imagem. Não sei por que razão. Não fiz nada, não mudei nada. Espera um pouquinho só. Tá, o seu áudio está saindo normal. Nós estamos vendo aqui Então sou eu. Não, caiu, tá bom. Então tá, pra obrigado. gente a apresentação. Tá, sumiu para mim. Eu estou cansado de me ver no espelho, então não vai fazer diferença nenhuma. Obrigado. Bom, esse material sobre alinhamento de níveis neurológicos é uma técnica muito simples, é um recurso todo desenvolvido lá pelo Dilts, enfim, os criadores da programação neurolinguística, e que faz o seguinte: às vezes queremos intervir e ajudar as pessoas que estão com um determinado tipo de problema, uma percepção de que ela está num certo nível de problema. E essa departamentalização, essa segmentação de problemas tem ajudado, ou até nos ajudado a perceber e ajudar as pessoas a perceberem em que patamar, em que nível se encontram efetivamente os problemas que elas estão de fato vivendo. Pelo seguinte, é considerado uma ferramenta de transformação que facilita a transformação pessoal, cria uma nova perspectiva para que as pessoas possam, e nós como mentores também, a enfrentar e ajudar as pessoas a enfrentar os seus desafios, é compreender o nível do problema e facilitar a sua solução. Eu vou usar um exemplo aqui. Tem um desenho que é bastante comum e conhecido, você entra em qualquer internet e você vai ter como é que funciona esse alinhamento de níveis neurológicos. Em todos os nossos papéis, nós temos essa compartimentalização de segmentos de percepção.
E todos os nossos papéis, nós atuamos no ambiente. O que nós fazemos? Então, responde as perguntas. Quando e onde? Vamos pegar como exemplo, comunicador, já que estamos falando em comunicação. A pergunta que faço para vocês pensarem a respeito disso é a seguinte: onde e quando você se comunica? Pense rapidamente. Bom, fazendo aqui uma palestra, dando aula, conversando com pessoas, no meu trabalho, quando eu estou telefonando, quando eu estou fazendo, enfim, participando de uma reunião, quando eu estou liderando, vendendo, negociando, ajustando, quando eu estou batendo papo com os meus amigos, estou contando uma piada, quando eu estou me divertindo, jogando bola, pô, passa a bola, tal. Ou seja, o tempo todo. Ah, mas tem horas que eu não estou falando nada. Não significa que você não está comunicando alguma coisa. Você está comunicando que não está falando nada. Ah, mas dormindo, dormindo, tem gente que até fala dormindo, e outra pessoa do lado fica, quem foi? Onde? Quando? Procurando saber um pouquinho mais. Mas está comunicando que está dormindo, ou seja, o tempo todo estamos nos comunicando. De qualquer maneira, pensando em comunicação, onde e quando você se comunica? O tempo todo, nas diversas situações que fazem parte ali do nosso dia a dia. Sobe um pouquinho de nível. O que você faz para se comunicar? Ou seja, o quê? Responde à pergunta o quê? Que é, eu falo, eu gesticulo, eu faço um movimento, eu expresso um semblante, eu me visto, a minha aparência, minha elegância, meu estilo, meu jeito de ser. Tudo isso está comunicando alguma coisa. Então, comportamentos que eu tenho. Muito bem. Agora, que habilidades você tem ou precisa ter para poder ter comportamentos adequados nos mais variados ambientes? Bom, aí eu tenho que ter esse conhecimento de gramática, eu tenho que ter um conhecimento de vocabulário, eu tenho que ter uma estrutura de pensamento, eu tenho que ter uma representatividade do gesto, se eu falo um sinal de positivo, de negativo, de mais ou menos. Ou seja, tudo isso são habilidades, capacidades que eu desenvolvo. Como é que eu começo, desenvolvo, termino, como é que eu faço uma roteirização de uma aula, de uma apresentação, de um trabalho, por exemplo, como esse que eu preparei para vocês aqui com muito carinho. Bom, chegamos nesse nível. Só que acima das habilidades há as crenças. Nós trabalhamos muito aqui quando o Marcos trouxe no encontro passado, até perguntei para ele, mas essa visão holística, essa visão, a cosmovisão, tem a ver com crenças? O Marcos falou, realmente, também, crenças fazem parte da sua cosmovisão. Então, o que significam essas crenças? Significam que eu acredito que estou aqui para viver uma vida plena, eu acredito que estamos aqui para algo maior, além de viver, crescer, nascer, morrer, ficar bobo, né? E morrer. Eu penso que nós somos seres humanos vivendo uma experiência humana, acredito nisso piamente. Acredito que nós temos uma força do pensamento. Acredito que a comunicação é a principal ferramenta que nós podemos ter para a evolução nossa e das outras pessoas. Ou seja, são crenças. E quanto mais crenças eu tenho consciência das crenças, mais eu posso aprimorá-las e aperfeiçoá-las, porque elas vão gerar e desenvolver, fazer com que eu tenha e desenvolva capacidades ou habilidades para ter comportamentos adequados nos mais variados ambientes. Percebem? Cada elemento que está no nível superior interfere nos elementos que estão abaixo, nesse alinhamento de níveis neurológicos. E o curioso é, acima das crenças, há a identidade. Identidade é quem? A pergunta. Quem é essa pessoa? É você, sou eu, que eu tenho uma identidade. Eu sou Reinaldo, eu sou um ser humano que vive sobre esse planeta, essa nave espacial chamada Planeta Terra. Eu sou uma pessoa esforçada, estuda, que procura um aprimoramento pessoal. Ou seja, então esse eu sou tem a ver com a minha existência, tem a ver com a minha identidade. E nessa estrutura tem lá assim, quem mais? Que seria o legado. Legado tem a ver com o propósito de vida, tem a ver com o que é mais importante para mim, aquilo que me impulsiona a acordar todas as manhãs e fazer aquilo que eu procuro e busco fazer ao longo da minha jornada, do meu trabalho e da minha vida. Então tá. Por que essa apresentação? Agora vem a pegadinha, né? Quantas pessoas chegaram aqui nos nossos treinamentos, fazemos gravações em vídeo, então, vai lá, a sua vez de se apresentar, vai lá e faz a sua apresentação, tal, legal. Só que, quantas pessoas falam, eu sou tímido, você é tímido, eu sou tímido, e chega ali na frente de um microfone, de um palco, me dá tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, vontade de sair correndo, de ir no banheiro, etc. Tá. E a sua conclusão, então, é que você é tímido, eu sou tímido. Legal. Só que a pessoa está tratando esse nível de timidez na identidade. Ou seja, de alguma maneira, ela está comprometendo todo o sistema quando ela fala e afirma, eu sou tímido.
Legal. Então vamos analisar um pouquinho assim. Algumas perguntas. Você brincando com seu filho, ele tinha filhos pequenos, de cavalinho lá no tapete da sala, você é tímido nessa hora? Não, ali não sou tímido. Posso fazer uma pergunta assim num padrão mais profundo, de uma certa intimidade, assim, conhecer ele, é casado e tal? É, pode. Não sei se eu vou te responder. Tá bom, você está à noite assim com a sua mulher, de repente assim você olha, ela olhou, né? Vai um carinhozinho aqui e tal, e daí a pouco rolou um clima mais íntimo. Você é tímido nessa hora? Não, nessa hora não, né? Claro que não, tal. Bom, mas você não disse que é tímido? Não, mas nessa hora não. Então, peraí. Vamos começar a analisar isso agora, trazer aqui para a luz a evidência desse nosso processo aqui. Porque pode ser que o caso lá, eu sou tímido quando eu estou, por exemplo, falando em pé, ou quando estou com diretores da minha empresa. Então, ela começou a perceber que o problema não era ela era tímida, mas que havia circunstâncias nas quais ela se sentia intimidada, ou inibida, ou ansiosa. Ou, pronto, então aí ficou muito mais fácil de resolver o problema, porque o problema ficou compartimentado, ajustado no nível no qual de fato se encontrava. E na medida que a pessoa então percebe, eu percebia que ela subindo o nível fica mais fácil encontrar a solução do problema, a vida fica muito mais fácil. Por isso que esse assunto, esse material sobre alinhamento de níveis neurológicos, usado astutamente, nos ajuda a termos intervenções muito rápidas com os nossos mentorados, com as pessoas com as quais lidamos nesse processo de transformação pessoal. Indo um pouquinho adiante, indo já para uma fase mais final do que eu preparei para vocês. O que de fato nós transmitimos quando nos comunicamos? Bom, nós transmitimos tudo. Na verdade, se você observar, as emoções, até o nosso controle emocional ou descontrole emocional, as pessoas que são temperamentais. Também o conteúdo da mensagem, da informação, da parte cartesiana, da parte lógica, da coerência da mensagem, da estatística, da informação precisa, dos números. O estado de espírito tem a ver também com esse lado da emoção, tem a ver com o lado da espiritualidade, estou de bem, zen, né? As nossas intenções, muitas vezes ocultas. A pessoa se sai bem numa situação, mas ela quer mostrar um pouco do seu talento, da capacidade, tem outras intenções ocultas, nem sempre claras. Também a nossa energia, já que falamos de energia no começo desse nosso trabalho, dessa reflexão. A energia que tem a ver com o pensamento, tem a ver com as palavras, tem a ver com as nossas intenções. A nossa personalidade se manifesta a partir da nossa voz, do nosso jeito de falar, de toda a maneira como nós estruturamos e organizamos as nossas ideias. Transmitimos o nosso estilo, nosso jeito de ser, a nossa atenção ou desatenção. Transmitimos o nosso humor, bom ou mau humor, nosso jeito sisudo, ou alegre ou descontraído de ser, a nossa imagem. Então, quando se fala em oratória e comunicação, não é só a palavra, não é só o jeito de falar, mas é todo um conjunto de elementos que fazem parte desse processo como um todo. Agora, como nós nos comunicamos? Eu me comunico quando eu falo, quando eu uso minha voz, quando eu estruturo o pensamento, quando eu estou falando. Tá, será que é só isso? Nossa voz, sim, transmite as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós temos o poder de, na nossa voz, encantar, envolver tudo aquilo que falamos agora há pouco, com a nossa voz, contar uma boa história, envolver as pessoas na emoção, etc. A nossa expressão corporal. Não é só. Quando se fala em voz, olha só quantos elementos há Reinaldo, só em. Pois não. você está sem imagem agora. Ah, é? É, Saiu de novo? Tá. Eu vou desconectar e conectar. Vou desconectar. Ele está em duas telas. É Ele está isso. no final do Ele passador está e em no duas passador de telas. educação. Fala para ele fixar. Exatamente. Ah, é? Numa tem imagem, na outra não tem. Essa que eu vou tirar. Essa aqui. É curioso isso, né? Tá vendo a tela? Essa está sem imagem. Pede para o Marcos fixar a Daniel Azevedo ali, ó. É onde Ah, eu tô. tá. Essa aqui, ó. Ele está na imagem do Daniel Azevedo. Opa, É porque eu abri minha câmera porque a sua ela não está funcionando. Agora bom. parou de funcionar. Então, lá da Passador tem uma outra imagem, está no PC do Isso. Daniel Azevedo. Tá bom. Então, eu vou desconectar essa de uma vez, porque assim não perdemos tempo com isso. Só a câmera. Só a câmera. Essa aqui é a sua câmera, né? Não, sei. A eu câmera já está tentei, desconectada então. aqui, tá bom. Tá bem. Bom, estão me vendo aí? É bom, legal ver, porque de repente assim, eu estou com... Em Passador e Educação estamos te vendo.
Beleza, E, então tá. Obrigado, Paulo. Meu querido Paulo. ah, Gosto muito de te ouvir, Paulo. Quando você fala, sempre tem conteúdo, consistência e beleza. Bom, como nos comunicamos? Nos comunicamos com nossa voz, com nossa expressão corporal. Só em voz, variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência, musicalidade, teatralização. Quantos elementos há só no uso da nossa voz? Mais do que isso, na nossa expressão corporal. Mãos, braços, dedos, semblante, aparência, elegância, estilo, a nossa idade, o nosso jeito de ser, o nosso estilo, nosso toque de classe, ou uma pessoa elegante, com finesse, com requinte na elegância, no jeito de ser, de se comportamentar, de se comportar, na gentileza que usamos na nossa fala, no jeito de expressarmos essa nossa amabilidade em relação às pessoas. Olha só quantos elementos há. Mais do que isso, na nossa expressão facial como um todo. Nosso rosto transmite as nossas emoções. Puxa, bem, você está triste hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Como tá tudo bem? Com essa cara, ou seja, mostramos ao mundo como é que estamos nos sentindo, a pessoa olha e já sabe, que as pessoas que convivem com a gente sabem, mais até do que a gente mesmo, não é verdade? Além disso, na atenção que damos ou não às pessoas quando olhamos nos olhos, paramos para ter uma escuta efetivamente ativa quando estamos nos conectando ou nos relacionando com outras pessoas. Além disso, nosso interesse, nossa manifestação, de fato, estamos ligados, conectados no olhar, a força do olhar. Todo um processo de relacionamento começa com o olhar. Claro, todo não, porque tem pessoas que têm deficiências, limitações, mas é questão assim, de você olhou e existe uma energia que flui a partir do olhar. Você olhou, depois olha duas vezes, bom, começou todo um processo, claro. E quando você olha assim o interesse, assim, da atenção que você dá, da pessoa que olha para você quando fala com você, poxa vida, que pessoa encantadora, pessoa maravilhosa, três pontinhos, tão parecida comigo, né? Também assim, gosto dessas ideias das tias, simpatia, antipatia, apatia e empatia. Simpatia, antipatia, apatia e empatia. E a mais difícil das tias é justamente a empatia. Já falei um pouquinho sobre ela no começo. Foco, atenção focada, interesse de fato. Estado emocional, já falamos lá de outras formas também. Autoliderança tem a ver com. Eu quero falar um pouquinho agora sobre alguns elementos básicos do processo da comunicação. E eu extraí isso aqui de um livro que eu tive o prazer de escrever, chamado Quem Não Comunica Não Lidera. Então, fala um pouquinho de alguns aspectos pontuais da comunicação. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre gentileza. Porque entendo o seguinte, junto com a assertividade, a gentileza, a maneira pela qual nós, de fato, encantamos, conseguimos o melhor relacionamento com as pessoas. E gentileza é alguma coisa que se pode construir, se pode desenvolver, aprender. Eu penso assim, eu não cheguei nesse nível de evolução ainda, porque sinto e percebo que tem muita coisa para aprender em relação à gentileza. Mas estamos numa escola, não é verdade? E sempre há o que aprender em relação a isso. Alguns exemplos de manifestarmos a nossa gentileza, essa amabilidade que cria laços, que aproxima as pessoas, cria vínculos, e muitos desses vínculos duradouros. E na medida que nós não trabalhamos esses elementos básicos de gentileza, obviamente nós nos afastamos das pessoas e muitas vezes criamos bloqueios, muitas vezes para nos proteger, só que esses bloqueios também impedem que nós recebamos coisas positivas até das outras pessoas. Algumas formas para nós mostrarmos essa gentileza. Uma delas é expressar a gratidão. Agradecer sinceramente às pessoas pelas suas contribuições, pelo que fizeram, gestos de apoio, demonstração de apreço, de reconhecimento. Outra forma é ouvir atentamente, dar efetivamente atenção às pessoas durante uma conversa, sem interromper, sem julgar. Isso mostra respeito, consideração, interesse genuíno pelo que as outras pessoas têm para dizer. Voltando à empatia, né? Ser empático, que tem a ver com compreender os seus sentimentos, seus pensamentos, suas reais necessidades. Outra forma de expressar a gentileza é oferecer ajuda, que tem a ver com a postura prestadia também. Estar disponível para auxiliar e apoiar os outros em momentos de necessidades, ou talvez não só em necessidade, mas estar presente, seja oferecendo conselhos, fazendo uma gentileza prática, ouvindo, às vezes está do lado, né? Ter um ombro amigo para a pessoa chorar, ou simplesmente estar presente naquela hora. Ou seja, estar presente de verdade. Cortesia parece uma coisa muito simples, mas ser cortês
é estar disponível para auxiliar as outras pessoas em outros momentos de necessidade, oferecendo ajuda, conselhos, fazendo alguma coisa, levando, sabe? Está precisando de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? E outra, fazendo talvez aquilo que a pessoa é inesperado até. Eu sei que tem gente que exagera na dose. O que que você fez? Eu fui ajudar outra pessoa porque está num momento difícil. Espera aí, ela não está num momento difícil, está passando por uma dificuldade. Às vezes a pessoa nem quer, nem precisa da ajuda da gente, porque naquele momento ela precisa passar por aquela atribuição, aquela dificuldade, para poder superar a sua limitação. Então, ter essa percepção, essa sensibilidade para, de fato, ajudar as pessoas que, de fato, querem, estão pedindo a sua ajuda. Há pessoas que não querem, não precisam, porque entendem que se você for ajudar, vai prejudicá-las ao invés de ajudá-las. Então, tem todo um processo aí muito sutil nesse contexto. Mas ser cortês tem a ver com, de fato, estar aberto para isso. Quando for dar feedback construtivo, saber dar um bom feedback para as pessoas. Além disso, reconhecer e elogiar, elogios sinceros. Há pessoas que elogiam porque simplesmente elogiam para gerar algum benefício próprio, né? Dar presentinhos, porque com esses presentes elas acabam sendo agradáveis em função disso. Olha que legal essa pessoa, né? Só vive elogiando. Se percebe quando os elogios são falsos. E há pessoas que vivem, é como na internet, a pessoa sai bonita na foto, daqui a pouco terminou a fotografia, volta para uma vida normal, infelizmente uma vida de infelicidade. Falsa. Ser paciente e compreensivo, talvez seja uma das grandes dificuldades. Ter paciência, haja paciência. Tem horas que é difícil e complicado mesmo. Compreensivo tem a ver com amorosidade, tem a ver com amor ao próximo, tem a ver com tolerância, com flexibilidade, tem a ver com o Vuvei, que o Marcos fala muitas vezes, que adoro, quando ele fala do Vuvei, aprendi, de vez em quando uso lá o Vuvei, né? Às vezes é uma questão até de sobrevivência. Calma, muita calma nessa hora. Conte até 10, 20, depois 30 se necessário. Saber manter a calma, ter o controle emocional. E também, uma das grandes dificuldades da gentileza é perdoar. Perdoar. Saber perdoar as outras pessoas. Primeiro, nos perdoarmos, né, pelas nossas limitações e falhas, depois também exercitar isso, estender isso para outras pessoas. Focando um pouco agora, alguns elementos um pouquinho mais práticos em relação ao processo da comunicação. Eu diria que todo o processo de liderança começa com autoliderança. Tem a ver com nós nos olharmos com amorosidade e percebermos, por que não, as nossas qualidades, as nossas virtudes, os nossos dons, os nossos talentos. Tem a ver com autoconhecimento. Tem a ver com me olhar no espelho e reconhecer tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu sou. E com humildade, ter esse sentido de gratidão. Porque se você construir, olha só quantas pessoas aqui têm. Pô, eu tenho, sei lá, 70 anos, mas passei desses 70 anos, quantos estudando? O tempo todo. E continuo estudando. A outras pessoas, ou seja, o quanto você amealhou de conhecimento, experiência, de tudo que você passou pela vida, pelas frustrações, pelos traumas, pelas adversidades pelas quais você passou, tudo isso te deu, te forjou para ser essa pessoa que você é. Então, autoconhecimento é você ter reconhecimento do seu aprendizado, de tudo que você leu, pelas experiências, cursos que você fez, viagens pelas quais passou, emoções pelas quais você passou, experiências de vida. Tudo isso te dá uma consistência muito profunda de ter essa pessoa extraordinária e maravilhosa que você é. Ter percepção, reconhecimento dos seus próprios valores, suas crenças e principalmente as limitantes, para que você possa eliminar, transformar as crenças limitantes, dar um outro significado e mudar as suas crenças. Se você se conhece de verdade, está aberto para um processo de aprendizado, é claro que você está aberto também para mudar a sua vida, a sua jornada. Ter conhecimento e clareza do seu propósito, aquilo que é o mais importante para você na vida. E claro, nós podemos mudar o nosso propósito, de acordo com a idade, de acordo com o tempo, de acordo com a nossa visão de vida e de mundo. Mas propósito é aquele motivo pelo qual você acorda cedo e vai fazer aquilo que você faz todos os dias e tem prazer naquilo que você faz. Além disso, as suas qualidades. Tem a ver com seus valores, suas qualidades como pessoa, como ser humano, como, sei lá, como uma pessoa que pratica o ato de bondade e generosidade. Ter percepção também nesse processo de autoconhecimento dos seus limites. Tudo isso tem a ver com, eu diria, a base de um processo de liderança de outras pessoas. Quanto mais você se conhece, mais você sabe do seu tipo, seu estilo, seu jeito de proceder, suas reações e ações, mais você começa a perceber que as outras pessoas também têm um jeito diferente de ser do seu. E quanto mais você tem essa percepção do outro, essa cuidado em relação a perceber que outras pessoas têm um tipo diferente, têm
processos e métodos de avaliação de tipos, né? DISC, MTBI, tem enneagrama, ou seja, várias formas. A análise transacional, a antiga análise transacional, fala que atuamos em estados de ego, de pai, adulto, de criança. E quanto mais identificamos isso nas outras pessoas, maior a nossa capacidade de nos ajustarmos ao momento psicológico da outra pessoa para criarmos condições favoráveis para ver o entendimento. Ah, mas meu jeito é esse. Aquela pessoa que não tem flexibilidade, dança. Dança porque o mundo não foi feito para nos servir, mas para que nós possamos nos ajustar às diversas circunstâncias e situações que fazem parte ali do nosso dia a dia. Outro aspecto da comunicação tem a ver com justamente o nosso corpo. Começa com o nosso olhar. Quantas pessoas há que conversam com a gente e não nos olham nos olhos? Um palestrante, um professor numa sala de aula não olha nos olhos de um aluno. Olha assim para cima das pessoas, acima das cabeças das pessoas. Com quem ele vai se conectar? Com ninguém. Então, o olhar é muito poderoso nesse sentido. Se você está numa loja, entra, por exemplo, o vendedor lá, não te olha, pode falar, faz uma coisinha lá. Aí você, por gentileza, eu queria que você... Aí a pessoa não te olha. Você tem vontade de ir embora e falar assim, aquela loja não presta. Porque a pessoa simplesmente não te deu atenção, não parou para te dar uma atenção, não te olhou nos olhos. Olha só como isso é poderoso. Pegando aqui exemplos muito básicos em relação a isso. Agora, numa relação de mentoria, numa relação mais profunda, de entendimento, o processo é mais profundo do que isso. Gestos que são adequados. Um bom gesto é aquele que dá vida, força à fala. Há pessoas que são verdadeiras estátuas. Põe a mão na frente do corpo, atrás do corpo, enfia as mãos no bolso, ou seja, não fazem gestos. Ou apenas fazem movimentos repetitivos que não têm nada a ver. E boa parte da comunicação, há estudiosos, tem um psicólogo americano, não estou lembrando o nome dele aqui agora, ele fala assim, Mehrabian, Albert Mehrabian, ele fala assim, da nossa comunicação, o que comunicamos, o conteúdo, a fala, representa apenas 7%. O nosso corpo é 55%, e a nossa voz, 37%. Se fizer a conta, vai dar os 6%. Se eu errei por questão de número, é pouca coisa. Mas não importa também o percentual. Grande parte da nossa comunicação está no nosso corpo, na nossa postura, na nossa aparência, na nossa elegância, nosso jeito de ser, no jeito que nós fazemos um gesto. E o gesto da força, vida. Não, sim, positivo, negativo, mais ou menos. Deixar para lá. Ou seja, quando você faz um gesto bem feito, a pessoa já entendeu o que você vai falar. Você só corrobora quando você fala, porque o gesto ele antecipa a fala. E o gesto bem feito, a pessoa te admira, te encanta, quer dizer, você encanta, gera encantamento a partir de boa comunicação. Sorriso, amabilidade. Tem gente que tem cara feia, infelizmente foi a natureza que fez isso, mas tem gente que tem cara feia porque se usa. Cara fechada, cara de mau humor, de mal com a vida. Terrível conviver com pessoas assim. Postura tem a ver com o jeito que você está. Tem gente que parece que carrega um mundo nas costas. É divertido, às vezes, ando aqui na Paulista e começo a observar as pessoas caminhando. Há pessoas que caminham com elegância, com leveza, poxa vida, de bem com a vida. Você percebe isso no caminhar. E há pessoas que parecem que se arrastam, parecem que estão se arrastando. Ó vida, ó dor, sabe, um pessimismo, um pensamento só negativo. Porque o corpo mostra isso, o estado fisiológico mostra o estado emocional no qual a pessoa está vivendo. É claro que sem crítica, apenas identificando o que a pessoa faz. E sem julgamento também, apenas observando. A nossa aparência como um todo, o asseio corporal. Uma vez tínhamos uma pessoa que trabalhava com a gente aqui, a empresa chegou, escuta, tem um probleminha lá com o seu colaborador, tal, não sei o quê. Pois não, qual é o problema? Não dá para pedir para ele usar desodorante? Sabe, detalhes assim. Meu Deus do céu, né? E, claro, ficamos sabendo a partir da empresa que deu um feedback. Vem cá, vamos conversar, que tal isso? Um sapato engraxado, uma roupa bem ajustada, sabe, um bom gosto, num óculos, num adorno que você usa. As mulheres normalmente se cuidam melhor do que a gente nesse sentido, nós homens, nesse sentido de cuidados, mas é importante sabermos nos cuidar em relação a isso. Um asseio corporal, dentes bonitos, um sorriso bonito, coisas que nós podemos fazer de acordo com a nossa, claro, intenção e percepção do como isso é importante. Nossa elegância, nosso jeito de ser, tudo isso tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com a nossa expressão corporal, tem a ver com o olhar, com tudo isso. Outro aspecto não menos importante tem a ver com a nossa voz, que tem a ver com a expressão das emoções, tem a ver com a maneira pela qual nós transmitimos nossas ideias, pensamentos e justamente que a nossa voz transmite tudo isso. As características básicas da voz, falei agora há pouco, volume, tonalidade, velocidade, pausas.
Esse jogo de variações, esse contraste, de fato, é que embeleza o processo da fala. Porque a teatralização é a expressão da emoção. Tem uma história interessante de o Pedrinho, que fez o curso aqui com a gente, e o Pedro ele era diretor de recursos humanos da CTBC, antiga Companhia Telefônica da Borda do Campo, aqui na região do ABC, aqui em São Paulo. E o Pedro, fazendo curso, aqueles cursos mais longos, uma vez por semana, e quando ele ia falar, as pessoas paravam para ouvir o Pedro, porque o Pedro era encantador, o Pedro fascinava. E, de fato, ele, quando começava a falar, ele era encantador, usava bem a voz, o corpo, a postura. E um dia eu perguntei para ele, Pedrinho, ele era baixinho, Pedrinho, né? Pedrinho, me fala uma coisa. Você fez locução, teatro, eh, você é muito bom, você estudou oratória, me fala o seu segredo, qual é? Não, eu nunca fiz um curso de oratória. O primeiro que eu estou fazendo é esse com você aqui agora. Mas eu treino todas as noites. Poxa, né? Como é que é isso que você treina? Como é que é essa história? Conta pra gente. Ele contou. Ele contou dizendo que assim, ele contava histórias para a filha dele dormir. Tinha filha pequena, sei lá, seus 3, 4 anos de idade. Pai, conta uma história, porque a mulher falou, escuta, cuida da menina, né, porque eu tenho que dormir e vamos repartir, né, né, os ônus e os bônus, né, o bônus e os ônus também. Então ela pedia que ele contava histórias para ela dormir. Só que ele começou a contar as histórias, as primeiras que ele contava, ele dormia antes da filha. Só que aí ele começou a interpretar um personagem, começou a contar a história do lobo mau, dos 3 porquinhos, e começou a interpretar. Aí, então, assim, porquinho, eu vou te pegar. E o lobo, assim, começava a correr, fazia um movimento de correr. Depois, assim, porquinho, eu vou derrubar sua casa. E soprava, assim, na direção da filha, os cabelinhos dela vibravam. E ela ficava, assim, com aqueles olhos arregalados, porque era aquele momento tão precioso de ouvir o pai dormir. Só que ela não dormia, e ele, claro, também não. Então, ele disse que começou a perceber que quanto mais ele envolvia a criança, mais ela ficava encantada e mais assim dava prazer para ele e para ela também, claro. E o curioso é que na empresa, quando ele fazia as reuniões, ele começou meio que a interpretar, meio que intuitivamente. Você fez uma coisa que era para você fazer e você não fez. Que responsabilidade é essa? Ou a gente continua desse jeito, ou a gente muda. E começou a dar vida à fala e começou a se transformar esse exímio comunicador que ele se tornou. Por isso, como sugestão para os meus queridos amigos aqui, se você quiser ser um bom orador, tenha filhos, providencie filhos para você contar histórias para ele dormir. Sobrinho também pode, claro. Mas olha só como é que ele desenvolveu essa habilidade, usando adequadamente a sua voz e o seu corpo. E começou a traduzir e expressar as emoções que ele não transmitia. A fala dele era morta, era sem vida, não tinha, era linear. E daí a hora que ele começou a expressar, fazer pausas, pontuação, e, claro, no caso dele era exagerado com a filha, mas só que o próprio sistema lá fora fez com que ele se mantivesse dentro de um padrão de normalidade, e sem exageros, mas dava vida à fala. Entre volume, tonalidade, aquilo que eu falei, são os vários aspectos da comunicação. Outro ponto da comunicação, não menos importante, que nós podemos desenvolver, aprender, treinar e praticar, tem a ver com a estrutura do pensamento, a parte do conteúdo da informação, do planejamento. Planejamento tem a ver com qual é o tipo de apresentação, quanto tempo que você tem, qual o tipo de público com o qual você vai falar, quais as mensagens, quais as histórias que você vai contar, o vocabulário que você vai utilizar. Tudo isso tem a ver com essa percepção do planejamento. Tem a ver com os recursos audiovisuais que você vai utilizar ou não. Tem até com todo um trabalho de roteirização. Como é que eu começo, como é que eu desenvolvo, como é que eu termino a minha apresentação. As histórias, os exemplos que eu vou contar sejam coerentes com aquilo que está sendo desenvolvido, com a estrutura do pensamento. Também, em relação às situações de ambiente, tem a ver com, repetir o ambiente 2 vezes aqui, tema da apresentação e as etapas da transmissão dos pensamentos. Então, tem a ver com essa parte intelectual. Tem também a ver com as histórias, tanto que hoje chamamos de storytelling, tem aí de Campbell, né? Jornada do Herói, tem também o livro que fala Jornada da Heroína. Então, toda a história tem um personagem principal, depois do personagem principal tem lá assim um conflito, porque as histórias têm o poder de nos encantar, nos fascinar. Quem é que não gosta de assistir uma boa novela? Novela eu não gosto, na verdade, assim, um bom filme, uma boa história,
um bom teatro, que são histórias que são narradas de várias formas diferentes. E quanto mais uma pessoa adquire o poder de encantar as pessoas com história, mais ela amplia o seu poder de influência sobre outras pessoas. Não só da contação das histórias, mas também do envolvimento das emoções. Então, tem a ver com a educação, tem a ver com vendas, negociação emocional, ou seja, tem a ver com liderança, tem a ver com todos os momentos nos quais eu, particularmente, sou aficionado e apaixonado pelas aulas do Marcos, voltando a falar do Marcos. Porque tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, as lâminas que ele utiliza, a forma como ele conduz, a finesse no trato com as pessoas, o respeito, a brincadeira que faz. Ele é serião, meio assim, tipão, né? Mas na seriedade dele, é uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa de bom coração. Então é gostoso ouvir quando ele fala. O vozeirão que ele tem, uma voz de locutor de FM, ele voz forte. Bom, agora vamos lá falar sobre isso. Então, ou seja, tem todo um jeito de contar as suas histórias, de envolver todas as pessoas. Por isso que é uma pessoa que todo mundo gosta dele, pelo menos entendo que todo mundo que eu conheço gosta dele. E também deixei por último para falar sobre esse aspecto relacionado a valores, sobre ética, sobre responsabilidade social, que tem a ver com a nossa comunicação, tem a ver com os valores fundamentais pelos quais nós norteamos a nossa vida, tem a ver com esse conjunto de valores, como se fosse um mapa da mina que nós tomamos decisões, fazemos escolhas com base nesses valores fundamentais, dos quais não abrimos mão. Eu gosto de fazer uma analogia com a seta de uma bússola que aponta sempre na mesma direção. São esses valores fundamentais que nós usamos para a condução da nossa vida. E quanto mais eu estou alinhado com esses valores, mais eu trabalho nessa linha de, talvez, um código de honra, de ter uma consciência do meu papel, de ter uma postura prestadia, de ter uma positividade, de prestar alguma coisa em prol de outras pessoas. Tem a ver, por que não, com o nosso propósito de vida, com o legado que eu pretendo deixar quando estiver no finzinho da minha vida, olhar para trás, o que eu estou deixando de positivo? Gosto de usar como exemplo uma cena daquele filme Resgate do Soldado Ryan. Uma cena muito bonita, que os amigos, né, em função de Ryan ser essa pessoa que era arrimo de família, que cuidava da família, a mãe ficou sozinha, então os amigos lá resolvem buscá-lo na guerra, estava lá lutando na guerra, e fazem todo o esforço para ir buscar o soldado Ryan. E na volta, com todo o esforço que tiveram, diante de muitas adversidades, um amigo dele, que estava diante dos inimigos alemães, de repente, tinha um inimigo que apontou a arma para ele e ia matar o Ryan, né? E ele se coloca na frente e acaba recebendo um tiro. E antes de morrer, assim, balbuciando as palavrinhas, o Ryan se aproxima dele e ele fala assim: faça por merecer. Foi a última coisa que disse e morreu. Depois já aparece uma outra cena do Ryan, aqueles cemitérios americanos, cheio de cruzinhas, assim, cada uma daquelas cruzinhas representando, naturalmente, morto, um soldado morto nas grandes batalhas que os Estados Unidos tiveram. E o que acontece então? Ele está assim emocionado, né? Porque o amigo deu a vida para ele, está lá prestando homenagem. E aí ele chama a mulher dele: vem cá, meu bem, tá, me diz uma coisa. Eu fiz por merecer? Aí a mulher dele fala assim, também emocionada, fala assim: fez sim, Ryan. Sempre foi um homem bom, sempre uma pessoa digna, sempre ajudou, teve sempre, né, uma postura ética, uma pessoa íntegra. Você sim, você fez por merecer. Aí os dois choram, se abraçam e a cena se afasta e termina o filme. Eu penso que legado tem a ver com alguma coisa parecida ou semelhante a essa cena desse filme, que é você olhar para toda a sua vida que você fez ao longo da sua existência e olhar com aquela sensação de que, olha, eu não sou perfeito porque nunca vou ser, ninguém é perfeito enquanto seres humanos, mas eu fiz o melhor que eu pude fazer e procurei melhorar a cada dia, a cada momento, tendo uma vida digna, uma vida que mereceu ser vivida, com prazer, com alegria, com satisfação e sempre procurando praticar o bem na medida do possível. Olha só que bonita essa história de legado. E tem a ver com essa comunicação, que alguns chamam também a comunicação na dimensão espiritual. Pode, se você quiser. Eu estou falando de religião, mas dessa visão mais ampla de mundo, da existência, né? Que o Marcos costuma dizer assim, dessa inteligência que está aí e que sempre vai existir de onde viemos para onde vamos voltar. E quando acessamos a toda essa inteligência, talvez essa mente sábia, nós conseguimos um patamar mais elevado na nossa percepção de mundo e de vida. Bom,
A comunicação e mentoria, focando um pouquinho em todo esse trabalho. Peguei esse material do próprio material do Marcos, porque nós todos somos mentores ou estamos nos preparando. As pessoas estão... Convidei algumas pessoas para ter o prazer de estar aqui com a gente, conhecer o Marcos. Alguns amigos estão presentes. Depois queria ver a relação das pessoas que estão aqui, se possível do chat, para a gente tirar uma foto, para ver quem que está presente, dos meus convidados, meus amigos, para conhecer esse maravilhoso trabalho que o Marcos faz de preparar mentores, de preparar pessoas para serem melhores seres humanos, também como, por que não, uma atividade profissional que é rentável, que é muito positiva. O Marcos é, para mim, esse o melhor exemplo de um professor que atua e se prepara mentores. Não só tecnicamente, mas principalmente em relação à profundidade, a todo um trabalho de uma sapiência, de uma sabedoria que tem muita profundidade. Não fica na superfície. Por isso que eu fiz questão de convidar alguns amigos para conhecer também o Marcos. E depois, naturalmente, na medida do possível, tiver uma outra chance, outra oportunidade, por que não fazer um trabalho com o Marcos? E por que não advisor, que seria um nível mais elevado ainda da mentoria, que é uma pessoa que tem uma junção de uma série de outros elementos em relação ao processo da própria mentoria, que é mais do que um conselheiro, mais do que um irmão mais velho, aquela pessoa que vai dar mesmo orientação, por que não, em relação àquilo que é necessário para outras pessoas. E o Marx fala assim, comunicação e mentoria. E fala assim, mentoria é um processo amplo e dinâmico de interlocução, escuta ativa e aprendizado entre o mentor e o seu cliente, com diferentes finalidades, tais como autodesenvolvimento, realização de vida e felicidade, maestria comportamental ou atitudinal, obtenção de conhecimentos, aprendizagem de uma expertise, transmissão de experiências, aprimoramento profissional, elevação da mentalidade e tantos outros motivos que levam as pessoas a buscarem a terem um mentor. Ou seja, se a pessoa está infeliz, está num momento de dificuldade, quem vai ajudar certamente é o mentor. Claro que há casos que são trabalhos mais terapêuticos, mais profundos, problemas psiquiátricos, que é uma outra história no outro nível. A mentoria é talvez a prática mais comum, depois de coaching, que vem ajudando as pessoas no processo de transformação pessoal. E ainda mais, vamos pensar em fazer uma relação de elementos de comunicação em relação à mentoria, porque o mentor o tempo todo está se comunicando com o seu mentee ou o seu mentorado. Desde a aplicação de ferramentas, de recursos, de estímulos, porque repassa conhecimentos, tem a ver com estímulo e aprendizagem, tem a ver também com perguntas, a arte de fazer perguntas, para fazer com que a outra pessoa questione, pense, reflita e cresça e desenvolva. Motivação de vida, ordenação da mente, acompanhamento, qualificação humana, intervenções hábeis, reformulação. Só para dizer assim, todo o processo de comunicação acontece no processo da mentoria. Desde o momento que o mentor recebe o mentorado, começa a detectar, faz uma entrevista inicial para fazer uma aferição, uma verificação, definição de objetivos e todos os passos depois do processo da mentoria. E no final, a pessoa sai feliz, buscando uma nova fase de desenvolvimento, porque aquela fase foi atingida em função do processo de mentoria. É só para dizer assim que não tem como dissociar a comunicação de um processo de mentoria, ou de palestras, ou de aulas. Está presente na nossa vida, em especial na mentoria ou nesse trabalho de advisor ou de coach. Ou, por que não, também no trabalho de terapia, um trabalho de... Eu quero finalizar essa parte aqui, deixando espaço aí para quem queira fazer alguma pergunta, alguma intervenção, alguma observação, com essa frase que eu gosto muito. Eu sinto que ela tem a ver com o que nós falamos até agora, eu já usei outras vezes também. Nós não somos valorizados pelo que nós sabemos, mas pelo que fazemos daquilo que nós sabemos. De que adianta a gente passar tantos e tantos anos estudando, mestrado, doutorado, pós-graduação, cursos aqui, cursos ali, internacionais, etc., se nós não fazemos uso de forma prática na nossa vida. Aprendemos justamente para que possamos ajudar as outras pessoas, compartilhando os nossos saberes, apoiando outras pessoas também no seu processo de evolução pessoal. Se existe uma palavra que para mim tem um significado que justifica a nossa existência sobre esse planeta, é a palavra evolução. Eu penso que estamos aqui para evoluirmos como pessoas, como seres humanos ou como seres espirituais que somos. Pronto. Eu penso que essa é a razão do nosso estarmos aqui.
Um pouquinho só sobre o trabalho que eu faço, para depois, se alguém quiser entrar em contato, tem nosso site, que é passadori.com.br. É uma empresa de treinamento, só para ter uma ideia, quem não conhece ainda o trabalho que eu faço aqui. Estamos aqui em São Paulo, estamos aqui na Avenida Paulista, nesses 39 anos de existência do nosso trabalho. E basicamente desenvolvemos aqui cursos, palestras, mentoria e também, porque não, essa visão mais ampla de advisor em algumas circunstâncias, de acordo com o nosso esforço. Temos vários parceiros, adoramos parcerias, pessoas que também... Às vezes nós não podemos entregar um trabalho, mas nossos parceiros podem. Enfim, temos contato com muitas empresas, com muitos relacionamentos, muitos contatos. E essa é a nossa jornada ao longo desse tempo todo. Só para ter uma ideia, né, do nosso logotipo, Passadori, comunicação, liderança e negociação. E temos as nossas redes sociais à sua disposição, né, do Instagram, do Facebook, etc., LinkedIn e também, por que não, no Facebook. Se quiserem também ter uma foto aí para entrar no nosso site, fica aí à sua disposição para você poder entrar depois, conhecer um pouco mais sobre aquilo que nós realizamos aqui, né, de São Paulo para o Brasil, por que não para o mundo. Tá bem? Então, eu gosto desse, foi o título que nós escolhemos para esse bate-papo, para essa pequena palestra. Quem não comunica, não lidera. Primeiro, assim, a liderança que você faz de você mesmo, para depois ampliar isso para outras pessoas e liderar no sentido de influenciar também outras pessoas. Tá bem, gente? Fico à disposição, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma pergunta, à disposição de vocês. Maravilhosa palestra. Reinaldo, parabéns. Muito bom. Muito reflexiva, não é? Então, você não trouxe receitas baratas, né? Você trouxe reflexão profunda, né? Então, você atingiu realmente, assim, o âmago, né? O cerne do ser humano, assim. Tá muito bom, muito legal, né? E tá de parabéns. E seria Obrigado. muito bom as pessoas aqui fazerem as perguntas a você, né? Tá. Uma coisa que eu gostei, que eu achei muito legal, é que você, ao invés de falar de slides, você fala de transparência, né? E, Tá. e- Putz, eu nem percebi nisso. O tempo você passou. fala. Obrigado, Marcos. Não, mas eu tenho esse problema também. Isso faz Ô, pensar, Marcos, sabe o que? isso é do nosso tempo. Transparência, obrigado, mano. Slides, É tem razão. É transparência. aquela coisa, você já ouviu aquela frase? Eu sou do tempo em que se falava transparência. Assim, o problema, outra cena fala, caiu a ficha. Que negócio de ficha é esse, né? Você fazia ligação telefônica, a ficha caía quando fazia ligação. Não existe mais ficha, né? Tá bom, gente. Paulo Nascente. Reinaldo, parabéns, viu? Pela... Obrigado, ô, Vera. Obrigado, Vera. Que prazer. Ô, Vera, que prazer em ter você aqui, querida. Que Ai, honra. Vera, você conhecia o Marcos? conheço Bom, então tá em de casa. longa Vera, data. Vera, É querida amiga de longa data também, do tempo da transparência. verdade. Que prazer te ver aqui, mulher. Que honra. Não, Que mas honrado ter você agora aqui. só falo slide, hein? Eu não falo mais transparência, Não, não. não, agora a partir de hoje nunca mais. Se eu falar, vou me dar um De jeito tapa na outra nenhum. mão. Foi um Ô, prazer Verinha. estar aqui, muito bom. Parabéns, viu, passador? Obrigado, Verinha. Honrado com Aprendi, você estar aqui com a gente. Obrigado. aprendi um monte de coisa hoje, hein? Muitas coisas boas, Vem viu? tomar um café comigo, Verinha. Vem cá, está aqui pertinho. Ela está tá no Guarujá, não tá? Iremos Tá sim. bom, Verinha. Prazer em Estou te no ver. Guarujá aqui, estou no Guarujá. Obrigado, Verinha. Ok. Beijo para você. Bom, Beijo. Reinaldo, você pode tirar agora a transparência que está aparecendo para a gente Sim, poder obrigado por dar tirar a mais, tá bom? transparência. Tá bom. Tá Agora bom, sim. tá legal. Não, está Obrigado. aparecendo ainda. Está aparecendo ainda. Tá, não, já sai daqui, eu vi. Já sai, tá bom. Viu, Reinaldo? Hoje eu trouxe Oi. mais uma amiga para fazer parte aí da turma, viu? É quem que você trouxe? A Certamente. Vera Costa. Tá aqui. Olá! Vera aqui, outra Vera. Ô, Verinha, que legal, Vera, que prazer te ver. Ela para conhecer você, o Marcos e todo mundo. Honrado. Muito bom. Bom, enquanto o Daniel está me ajudando aqui a
tirar a transparência daqui, jogar Só fora. tomar. Aí a gente vai falando aqui. Eu vi Tem que gente de mão levantada, viu, Reinaldo? Paulo, Paulo está com a mão levantada. Paulo, prazer em te ver de novo. Paulo? Ok? Bom, muito bom. Sabe por que que tem transparência? É a transparência entre aquilo que é falado e a forma como é falado. Então, é transparência pura, não é? Mas Puta, o cara é um criativo, né? bom critério para a gente julgar qualquer palestra é ver o quanto a gente fica intrigado. E eu estou intrigado até agora, estou com muitas dúvidas. Tentando. Uma delas é a seguinte: eu não sei se dou os parabéns ao Marco pelo maravilhoso convite ou se dou os parabéns ao Reinaldo por ter aceito. Estou na dúvida, né? Por via das dúvidas, vou dar os parabéns aos dois. Mas a pergunta é a seguinte, meu caro Reinaldo, é, numa das escolas pelas quais passei, a gente usa uma espécie de gíria, quer dizer, desde onde você está falando isso que você está falando. E tem gente que parece que fala a partir de uma superficialidade, e não foi esse caso. Mas hoje, algumas palestras, e é uma provocação, nós assistimos a palestra da doutora Gilda, que é minha amiga, estivemos lá na casa do Marcos juntos e tal, e aí ela fez uma palestra a partir de uma canalização. Hoje isso está muito em voga, não é? A pessoa se coloca como um canal. A sensação que eu tive ao ouvir a sua palestra é como se, pela sua experiência, pelo treinamento, por tudo que você vem colhendo da vida, é como se, eu senti assim, você estivesse canalizando tudo aquilo que vai falar. Claro, tinha as transparências, ou, quero dizer, os slides que fazem um roteiro. Claro que tinha um roteiro muito bem elaborado, mas aquilo que você vai falando é como se estivesse nascendo naquele instante. É como se nunca você tivesse feito essa palestra antes. É como se fosse única. Foi a minha sensação. E hoje se fala muito nessa canalização. A ciência que estuda a comunicação fala nisso, quer dizer, de onde vem, desde onde dentro do palestrante vem essa palestra. É como se ela fosse nascendo no momento mesmo em que é verbalizada. Essa é a minha pergunta para você, meu caro. Com muito prazer. Primeira coisa é assim, admirar porque você falou a palavra de onde nascer, de onde nasceu, e tem a ver com o seu nome, né? Nascentes. Então, tem a ver justamente com esse processo. É claro que muita coisa. Vamos pegar todos nós. Não sou eu. Pega o Marcos, eu pego aqui a Malu, pega aí o Renato. Quando você começa a falar alguma coisa, você acessa uma quantidade de informações que você foi amealhando ao longo do tempo. Quando você está conectado com as pessoas, eu entendo assim que existe um fluxo no qual você se conduz e você acaba falando alguma coisa que vai às vezes, atender mais a necessidade da pessoa do que aquilo que você planejou, daquilo que você organizou. Isso é comum acontecer. Penso que todos nós, desde que estejamos abertos para essas possibilidades. Então, eu não vou dizer que não faço uma canalização, mas também quando eu fico feliz, quando eu consigo, a partir daquilo que estou falando, ajudar, servir as outras pessoas. Então, por que não? Na minha cabeça, eu sinto assim, que eu estou a serviço de uma energia, de uma fonte, de uma força, porque dedico a minha vida para fazer esse tipo de trabalho. É claro que, por maior que seja a minha intenção, eu não posso ter a pretensão de que estou aqui agora canalizando, porque eu tenho esse dom, essa capacidade. Mas é o fato de fazer com prazer aquilo que você faz. E quando existe aquilo que também nos une aqui, nesse sentido de ter uma postura prestadia, de apoiar e ajudar as pessoas a serem melhores pessoas. Vera Martins, eu achava que sabia tudo sobre comunicação. Aí li um livro de uma querida amiga chamada Vera Martins que fala sobre assertividade. Mudou minha vida.
Mudou tudo que eu sabia sobre comunicação. Então, eu fui lá, estudei, pesquisei. Aí depois fui estudar Enneagrama. Como Enneagrama, estudava lá no trabalho que eu fazia lá do Quarto Caminho, lá do Gurdjieff. Aí apareceu alguém falando sobre Enneagrama, que não é só os 9 tipos, tem uma profundidade muito maior no estilo, no desenho, nos estudos que são antigos, lá de milênios ou de milenares. Então, tem uma profundidade de estudo, e quanto mais está aberto para o aprendizado, mais você tem conhecimento e informações para você poder usar e pensar na hora que você precisa, e as suas intervenções, normalmente, elas acabam sendo maiores daquelas que você imaginou, que você acaba de transmitir. Você me deixou muito feliz com o seu comentário, porque eu entendo que ela é muito sutil, tem uma percepção muito, de uma cuidade muito profunda em relação a isso. Normalmente são essas sensações que eu tenho quando eu ouço o Marcos, essas pessoas que eu coloquei como os meus mestres aqui também, o Renato, nossa, quando começa a falar, cara, tem uma profundidade lá que você fala, meu Deus do céu, de onde surge isso, de onde aparece isso? Então, eu penso que todos nós temos essa possibilidade. É claro, quanto mais conhecimento você tem, mais você estuda e desenvolve, maior a sua habilidade para você poder fazer isso da melhor maneira possível. E depois eu penso que assim, é deixar rolar. Eu preparei muitas coisas que eu entreguei para vocês aqui, mas surgiram coisas aqui no meio do caminho que eu não tinha preparado. Bom, por que você falou umas histórias, um exemplo, uma coisa e outra? Peraí, porque naquela hora se encaixava perfeitamente. E o detalhe mais interessante, falando nisso, talvez vocês percebam isso, vocês que estão lidando com pessoas, às vezes estou numa palestra, numa aula, nossa, Reinaldo, você começa a falar uma coisa, depois que você entra num certo assunto, numa paralela, de repente você fala uma coisa que não era previsto você falar. De repente aquilo que você fala uma coisa porque surgiu naquela hora, uma história, uma coisa assim. E alguém depois te procura, Reinaldo, cara, aquilo que você falou, parece que você falou para mim. Quem é que disse que não? Então, o que eu fico feliz assim, estou a serviço. Se surgir isso e eu puder contribuir com pessoas nesse sentido, que bom. Se não for isso também, pode ser só uma questão de um trabalho técnico. Mas eu entendo o que você fala, Paulo, porque tem muito mais coisas que estão além do nosso conhecimento, da nossa limitação de percepção de mundo e de vida. Eu penso que também tem a ver com o que o Marcos sempre fala assim, dessa assim, direcional vida e direcional história. Quanto mais nós nos conectamos, e o nosso grande esforço nessa direção de nos conectarmos com o direcional vida, mais estamos abertos para acessar todo esse mundo de Deus, aí, essa profundidade toda, de prestarmos dignamente o nosso serviço, de sermos prestadios, de fazermos serviço em prol de outras pessoas. Se é aberto nessa frequência, é natural que isso aconteça. Mas também é assim. Pois não. Vamos só, desculpa interromper, mas a gente está no limiar do tempo aí, Tá, desculpa, temos sim. aí uns 10 Muito minutos aí. obrigado, viu? Muito obrigado Paulo, por obrigado tudo. obrigado pelo... Temos o Walter Serer ainda e a Márcia que querem falar. Pois né? é. Obrigado, Ok. Marcos. Reinaldo, olha, primeiro, parabéns. Eu não vou cair no lugar comum, né, de dizer que me surpreendi, porque eu o conheço e sei da sua competência, faz isso há muitos anos, e sempre com grande maestria, né, naquilo que você faz. Mas pode ter certeza que foi muito útil para mim, como tenho certeza que para todos aqui. A minha questão para você é a seguinte: como nós passamos, né, no mundo executivo ou na nossa vida pessoal, tudo que nós fazemos durante nosso tempo ativo é nos comunicar. Ou nós Sim. estamos comunicando uma ideia, ou nós estamos comunicando para solicitar alguma coisa, alguma ação, ou nós estamos ouvindo, né? E essas duas mãos da comunicação, especificamente no mundo corporativo. A minha questão para você é o seguinte: você, como mentor de executivos na comunicação, o que eu mais tenho observado, e eu observei muito isso ao longo da minha carreira e agora como mentor, é a dificuldade que as pessoas têm, principalmente executivos, de se posicionar. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não sabe, mesmo se comunicando muito bem, mas ela não sabe quando é hora de se calar e ouvir, e ela não sabe quando é a hora de efetivamente defender uma ideia, defender uma posição e falar. Isso tem acabado, isso tem destruído a carreira de muitos executivos, essa dificuldade em se posicionar. A minha pergunta para você é o seguinte: nos seus processos de mentoria com executivos, como é que você trabalha essa questão
de fazer com que eles se posicionem, ou ouvindo, ou efetivamente transmitindo uma opinião, um pensamento. Hoje mesmo de manhã eu estava com um diretor da BP Bung, aqui na Marginal aqui de São Paulo. E um dos pontos que estávamos trabalhando é justamente esse, porque é importante ele ter essa percepção da importância dele se posicionar, porque ele tem uma pretensão de crescimento, desenvolvimento, de outras alternativas dentro da própria organização. Então, posicionamento tem a ver, primeiro, com a pessoa definir, e eu proponho isso normalmente nos trabalhos, entendo assim, qual é o seu propósito de vida, depois, quais são os seus valores fundamentais, e uma brincadeira que eu faço, normalmente assim, as pessoas tendem a se julgar muito aquém daquilo que de fato são, e muitas limitações. Então, um exercício prático, que normalmente faço assim, me faça uma relação, você vai trazer para o próximo encontro 50 características positivas que você tem. Nossa, 50? Se você reclamar, eu vou pedir 100. Para a pessoa começar a perceber que ela tem muitas virtudes e qualidades nem sempre conscientes. E a pessoa começa a colocar bondade, amorosidade, determinação, pontualidade, firmeza. Sou guerreiro, sou uma pessoa crível, sou uma pessoa confiante, confiável, sou uma pessoa amável, amorosa, etc. Alguns são até ciânicos, mas ela chega com 50 características. Nossa, cara, você não sabe como é que isso me ajudou. Porque eu não imaginava que eu era capaz de ter tantas qualidades. Bom, agora você vai apontar também pelo menos 20 limitações. Preguiça, procrastinação, mentiroso, etc. E a pessoa começa a colocar. Então, ela começa a perceber que existem características positivas e outras negativas. E depois também propõe que ela faça suas crenças positivas, aquilo que você acredita, de forte e de positivo. E depois também aquilo que você tem de crenças limitantes. Que muitas pessoas têm crenças limitantes, não percebem que elas podem romper isso para poderem transformar ou dar um outro significado. Além disso, eu proponho que ela faça uma relação dos seus compromissos. Que compromisso que você tem com você mesmo nesse processo de transformação e evolução. Na hora que a pessoa começa a colocar isso no papel, começa a se configurar, pelo menos teoricamente, uma possibilidade. E depois, claro, colocar tudo isso em prática. Teria muitos exemplos para estar aqui, mas como o nosso tempo é limitado, só um pequeno exemplo rápido. Uma vez aqui fazendo um trabalho com uma diretora, que não é, hoje é diretora, mas estava no processo de transição para ser diretora na Bung. Posso falar isso sem falar o nome, não tem problema. E aí, assim, fiz um trabalho com ela de posicionamento, porque ela tinha dificuldade de dizer não, uma empresa machista, mulher, assumindo papéis de direção, tinha uma pretensão, mas faltava alguma coisa de posicionamento, de firmeza, de assertividade. A Vera está aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. E trabalhei com ela assim, dizer não, saber bloquear, ter uma firmeza, saber se relacionar com um pouco mais de firmeza e segurança. Um dia ela entrou toda feliz aqui na minha sala, depois de um tempo fazendo trabalho. Vem cá, se levanta, me dá um abraço gostoso assim. Já sei, você é diretora, sou diretora. Toda feliz e agradecida. Porque isso fez com que ela se posicionasse de uma maneira tal e conseguiu aquilo que ela desejava. Então, parece que o caminho é difícil, mas não é tanto assim. Se você vai passo a passo e a pessoa vai treinando, daqui a pouco ela chegou naquele outro ponto. Por isso que é importante esses caminhos que nós oferecemos como mentores e como coaches ou como professores, ajudando as pessoas a atingirem os seus objetivos. É assim que eu vejo, Walter. Obrigado. Obrigado você por ter perguntado. Obrigado pela sua participação aqui comigo hoje. É a Márcia. Olá, professor. Olá, pessoas. Parabéns. Simplesmente hoje, professor, o senhor conseguiu fazer com que o sistema estivesse dentro da comunicação e que a comunicação abrangesse tudo. É o contém e contido. Eu sou o universo, sou do universo, eu sou o próprio universo, e assim de uma maneira brilhante, reflexiva, profunda e clara. Mas a minha pergunta é: nos últimos tempos, face às variáveis e mudanças de cenário, o que foi que mudou em todo esse seu percurso trabalhando com comunicação? Só isso. Eu diria assim, as sandálias da humildade. Porque quando você tem todo o estudo, o preparo, acho que sabe muita coisa. Acabei de falar aqui uma dessas aprendizagens, que foi quando a Vera, li o livro da Vera falando sobre assertividade. Então, assim, achava que sabia muita coisa sobre comunicação, tinha feito cursos, todos os cursos de programação linguística, mestrado em neuromarketing, um monte de coisa que estudei. Agora eu sou bom.
Tudo bem, teve uma época muito próspera, com muitos trabalhos, não procurava ninguém, era muito procurado. Opa, então, sabe, aquela postura assim, uma certa arrogância, uma certa prepotência. E não é nada disso. Então, é perceber que a cada dia aprendemos coisas novas, com cada pessoa que chega na nossa frente, você tem a humildade de aprender e aprender com cada uma delas. Então, tudo isso eu penso que é o grande toque, né, de que lidamos com seres humanos, lidamos com pessoas. E se você tem essa sensibilidade, essa percepção de cada pessoa tem um jeito diferente, um momento diferente, quer ou não, todos nós lidamos aqui com os problemas, os traumas, as dificuldades, os momentos de trauma das pessoas, com os lixos das pessoas. Então, é você, assim, ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos nesse sentido. Tanto que, com o tempo, eu consegui. Tivemos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui um espelhão aqui na minha sala, aqui logo na entrada, quando vierem aqui me conhecer aqui na Avenida Paulista. Tem um espelho muito grande na entrada, tem outro na sala de treinamento. Porque é como se eu fosse um segurador de espelhos, aquela pessoa que fica segurando o espelho, ajudando a pessoa no processo de autoconhecimento, para a percepção daquilo que tem de positivo, reforçar, e aquilo que não foi desenvolvido para que possam trabalhar o seu processo de transformação pessoal. E outro símbolo que eu adotei é aquela pessoa que fica como um lapidador de diamantes, aquela pessoa que fica com o avental sujo, lá com a sujeirinha lá da pedra que desbasta. Porque o diamante é cada pessoa que entra aqui, cada pessoa que vem em busca de um conhecimento, de um saber, de uma possibilidade. E o lapidador de diamantes é aquela pessoa que fica feliz quando a pessoa, quando brilha, quando a pedra está desbastada, limpa e bonita, e tem o seu valor. Então, quando existe essa intenção de que a pessoa brilhe a partir do trabalho que você fez, mesmo que a pessoa não fale nada, mas você tem aquela sensação boa de estar fazendo o seu melhor nesse sentido. Então, eu penso que tem a ver com clareza de propósito, clareza de fazer aquilo que você faz com amor. Se você tem amor e gosta daquilo que você faz, primeiro, você não trabalha nem um dia na sua vida, porque tudo que você faz está direcionado a esse lado do prazer. Outra coisa é dar o máximo que você pode fazer com esse objetivo, de ajudar as pessoas. Ponto. Eu penso